Olha, esse prédio da Casa da Cultura, antes de ser a Casa da Cultura, ela tinha uma função social também, né? De ser o Paratiense Atlético Clube, o PAC, e logo que ela se formou também era o lugar onde tinha aula de dança, então eu trazia minhas filhas, que hoje em dia têm mais de 30 anos, elas faziam aula de dança aqui, a gente tinha atividades de maneira geral, era um equipamento que precisava ao mesmo tempo de um cuidado, porque era um prédio histórico, mas ao mesmo tempo ele era reverenciado pela comunidade como um espaço de convívio, né? Então, assim, é um prédio muito emblemático para a cidade, né? E, enfim, como eu sempre fui ligada através da educação com os alunos, a gente visitava a Casa da Cultura quando tinha alguma atividade, enfim, era uma relação que a cidade tinha. Eu cheguei a vir em discoteca aqui antes de ser a Paraty Cultural. Era realmente um lugar bem incrível. Ele teve uma hora que ele estava bem ruim de cuidar, né? Que foi nessa hora que eu acho que surgiu a necessidade da reforma. E foi bem, acho que pensada como um lugar para continuar importante para a cidade, né? Então a gente fez o primeiro encontro da cultura negra, agora o pessoal do Campinho acho que está no 25º, mas o primeiro encontro da cultura negra foi aqui, quando eu era de uma ONG que chamava Araçari, e a gente usou o espaço de cima com uma exposição belíssima do Pierre Verger. Trouxemos as senhoras, ainda tinha aquelas 3 tias, tinha uma que ainda era viva, ela veio aqui, a gente trouxe no ônibus o pessoal do Campinho, o saudoso Derli, que é tio da Cristina Mazeda, declamou o Navio Negreiro, foi emocionante, assim. Então, foi o primeiro encontro da cultura negra, que foi uma coisa pequenininha que cresceu tanto, a gente tem muito orgulho de ter participado disso também aqui na casa. Então, a casa se prestava a esse papel de abrigar atividades que as instituições tivessem um empenho de fazer, né? É isso. E aí teve uma época que a gente fez muitas reuniões do Mar de Cultura, que eram reuniões ligadas ao o que a gente pensava para Paraty, né? Então também sempre aconteciam aqui. E através da minha participação eu vinha representando, na verdade, a paróquia. Assim, por causa das festas religiosas, como era uma pessoa da igreja, eu vinha com esse papel. Porque a gente percebe que a festa religiosa não é só religiosa, ela também tem tradição e cultura misturado, né? E que também é quase uma instituição cultural na cidade. E aí, através disso, eu acabei sendo convidada para gerir em um momento de bastante crise financeira a casa. Mas foi no momento que a exposição feita pela Bia, lá em cima, aquela que tinha as caixas que puxavam e desciam, que era uma exposição belíssima, já estava bastante deteriorada, de certa forma, né? E a gente acabou aceitando o desafio, a associação estava super com dívida, super, assim, com situação financeira grave, mas a gente acabou assumindo nessa época. E foi quando a gente acabou fazendo o catálogo de toda a exposição e desmontando ela. Teve todo vamos dizer assim, um aparato de cuidado do que a gente tinha ali como acervo, o que ia ficar aqui, o que ia para o Rio, né? Enfim, foi um trabalho e tanto. E nessa época que a gente foi diretora, a gente fez a exposição dos alambiques aqui em Paraty, que foi muito legal. A Galileia trabalhava comigo, o Jubileu era vice-presidente comigo, e a gente fez algumas exposições de máscaras, por exemplo. A gente fez algumas coisas assim bem pontuais, e é impressionante como a casa se fortaleceu também depois disso, né? Ela ficou robusta em termos financeiros, em termos de... né? O primeiro passo, eu acho que foi a grande exposição da Bia Lessa lá em cima, né? Foi quando teve o lançamento mesmo da Casa da Cultura. Antes
acho que da Associação Paraty Cultural. Enfim, eu lembro de muitas coisas aqui relacionadas e hoje em dia ela tem um papel super importante com né, abrigar toda essa artisteza e festança que a gente tem nessa cidade, que é uma coisa muito especial. Principalmente quando eu cheguei em Paraty. Eu acho que foi vamos dizer, um caminho natural do espaço. Mas com certeza teve gente que tomou conta disso e cuidou para que ele acontecesse. E o que mudou? A gente pode dizer que agora a Casa da Música, as excelentes oficinas que tem aqui, a gestão é muito mais profissional, é uma gestão que cuida, tem uma curadoria a respeito do visual da casa, da formação. Então, sempre que você vem aqui, é um trabalho de alto gabarito, de profissional. Antes podia ser um pouco mais amador. Então, ao longo dos anos, existe um profissionalismo da própria Casa da Cultura e da própria Associação Cultural que se reflete na qualidade das exposições maravilhosas, nas opções, né, da programação da Casa da Cultura, que é sempre muito intensa, de como ela, por exemplo, faz uma simbiose com outros eventos da cidade, né? Então, quando tem uma festa de São Benedito, a casa está vestida aí das cores de São Benedito. Quando tem a Flip, aqui é uma casa que também tem Flip. Sempre tem uma junção do que está acontecendo lá fora com aqui. Eu acho isso um papel da Associação Paraty Cultural muito interessante. E vem da gestão bacana que é feita aqui, né? O papel da Casa da Cultura nessa valorização da memória é justamente trazer as exposições que falam da própria riqueza cultural de Paraty. Então, quando você tem uma exposição que nem essa de Paraty, de 1945 ao ano 2000, conta como eram as atividades aqui de teatro, de música, de cinema, do povo daqui. Então, assim, é um resgate de memória. A própria exposição da Bia Lessa era um grande resgate de memória. Então, ela tem esse papel de preservação, né? de contar para quem é de fora e para quem é daqui esse papel de memória. Ele faz esse papel muito bem, inclusive quando ela faz exposição com os novos artistas, quando convida a moçada nova para vir ser músico aqui na casa. É sempre uma história, né? Abriga a banda Santa Cecília ali na frente. Eu acho que é um papel muito forte.